Brasil, que episódio foi esse? Esse episódio 5 foi o grande ponto de virada de 1899. Na primeira metade a gente ficou mais focado nos mistérios, nos desenvolvimentos do navio e agora finalmente temos um pouco mais, né, nem tanto, um panorama de qual é a trama central da série. Então, qual que é a grande loucura que está rolando ali? Esse episódio abriu as portas para essa fase final da temporada e para tudo que vai acontecer. E eu acho que para mim até agora foi o melhor episódio da série, assim, disparado. Entrega tudo que a gente quer, entendeu? E se você tá gostando dos vídeos, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que me ajuda muito e dá seu like aí também. E, gente, logo nesse episódio maravilhoso, a gente tinha o quê? Uma roteirista brasileira junto com a Yantia Frieza. É a Juliana Lima Denri, que coescreveu esse episódio junto com a Yantia. E a Juliana também deu uma conferida na tradução dos diálogos em português de Portugal do Ramiro. Gente, eu consegui o contato dessa mulher, eu fui atrás delas nos confins da Dark Web. Mentira, eu procurei muito a Juliana e eu consegui falar com ela e ela me contou que ela é brasileira e americana. Ela cresceu nos Estados Unidos e então ela morava em Nova York e tal, e ela casou com um alemão. E aí ela foi pra Alemanha e ela escreve roteiros e tal. E ela tava trabalhando em 1899 e a Yantia chamou ela pra escrever esse roteiro dos 5 junto com ela. E assim, né? Roteiro de milhões. Parabéns, Ju. Eu estou muito feliz. E eu estou falando aqui do passado, né? Porque eu tô gravando esses vídeos antes da série estrear e antes de eu ir pra Alemanha. Que vocês já devem ter visto que eu fui pra Alemanha, que eu entrevistei todo mundo, que eu fui na premiere da série num barco. Gente, para, né? Olha isso. E eu fui atrás da Juliana, falei, Juliana, eu quero ir na sua casa, mulher, eu quero falar com você agora, pelo amor de Deus. E Juliana falou, venha. E a gente conversou. E em breve vai sair esse vídeo que eu conversei com a Juliana sobre como é esse processo de escrever esses roteiros tão loucos que eu quero muito saber. Então não perca, que assim, eu acho que é um papo inédito. Acho que eu mesma nunca tinha conversado tanto com alguém da Netflix que trabalha num roteiro, com galera gringa. Então, assim, uma conversa de milhões. E, cara, é muito legal. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo brasileiros se destacando, não só aqui no Brasil, né? Óbvio que é incrível se destacar aqui no Brasil também, mas fora, né, internacionalmente. E o mercado audiovisual brasileiro tá crescendo muito agora com os streamings, tem muita oportunidade. E vendo casos de sucesso como esse da Ju, é legal porque a gente vê que se batalhar a gente consegue, sabe? Então a gente precisa estudar e batalhar. Batalhar a gente corre atrás e estudar você pode estudar sem sair de casa com a EBAC. Gostou? A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia tem mais de 120 cursos, inclusive cursos de audiovisual e inclusive cursos de roteiro para cinema, TV e games. Nesse curso você aprende um monte de coisa, tipo criar personagem, os conceitos dramáticos para criação de narrativas, criar o enredo para filmes, séries e até para videogames. Você aprende mais da linguagem, os gêneros de roteiro, tem um monte de coisa e eu vou deixar um linkão aqui pra quem quiser saber desse e de outros cursos. Você consegue clicar e ver o que vai ter exatamente em cada curso. Tem até um vídeo explicativo pra você ver cada curso e entender o que vai ter, se você quer esse, se você quer um outro curso diferente. E EBAC está na Black Friday. Então vocês têm que aproveitar, porque esse combo de descontos que eu vou falar agora é o maior combo de descontos que a EBAC já deu na história deste país. O site tá com 60% de desconto na Black Friday e ainda tem o meu cupom que é Carol200, que você ganha R$200 de desconto em qualquer curso. Então você pode combinar esses dois e o meu cupom ainda vale depois, até o final de dezembro, mas se eu fosse você, né, já aproveitava agora em novembro, que é Black Friday. O maior combo de Black Friday que você já viu, então aproveita, escolhe um curso bem legal lá na EBAC para você se especializar e brilhar no mercado de trabalho. Então vamos lá falar desse episódio maravilhoso, que começa com a Maura acordando num lugar. E eu amo que eu falo Maura, às vezes eu falo Maura. Gente, eu já não sei mais que língua que eu tô hablando nessa série. Então o episódio começa com a Maura acordando num lugar montanhoso. Então ela tá com aquelas roupas do hospital e as marcas das algemas e tem uma cruz ali perto. E ela corre até a cruz e tá escrito acorde. E tem uma casona lá no fundo. Essa casona a gente já viu de relance, um take, no início do primeiro episódio. Lembra que eu falei que tinha várias cenas aleatórias? Então, ó, apareceu. 2 guardas pegam ela e repete a cena do primeiro episódio, dela sendo arrastada pra cela e ela olha a silhueta daquele cara olhando pra ela. E agora ficou mais claro que essa cena não era um experimento, e sim ela tava internada nesse hospital
psiquiátrico, né? E ela devia estar gritando, devia estar num momento assim. E o pessoal dali considerou que ela estava tendo um surto e estavam medicando pra ela apagar, que é bem comum em hospital desse tipo manicômio antigamente, né? E agora a gente vê o rosto do cara. E finalmente, gente, é o ator Anton Lesser mesmo, como eu estava supondo. E aí a cena continua com ela sendo presa numa cadeira, algemam ela e injetam algo no pescoço. Então por isso que eu acho que eles estão apagando ela. Só que aí ela acorda no refeitório, né, na vida real, fora da visão. E o Daniel tá do lado dela, ele fala que ela dormiu. E trancaram o menino lá dentro do armário. Não sei se vocês repararam que é exatamente da mesma forma que encontraram o armário lá no Prometheus, no primeiro episódio. Então, esse episódio fica dando muito a ideia de repetição. E, claramente, isso é proposital, eu já vou explicar e falar mais disso daqui a pouquinho. Mas, assim, eu fiquei pensando, então será que foi exatamente isso que rolou no Prometheus? As pessoas foram se jogando no mar, aí trancaram o moleque, porque, né? E aí o resto que tava ali sobrando acabou morrendo ou dessa mesma forma ou de outras formas e o menino ficou lá preso, né? Mas se o menino estava lá preso, quem mandou o sinal? Foi ele pela pirâmide ou o Daniel com o controle remoto dele? Ou o imediato, que agora a gente percebeu que está concuminado com esse povo todo? Eu fiquei passada, não acreditei. O Ike diz que tem algo errado e que é impossível esse menino ter sobrevivido àquela queda. E ele fala pra Maura que o nome dela estava na lista do Prometheus e pergunta: quem é você de verdade? Enquanto isso, lá na terceira classe, o Franz tá acalmando a galera depois da briga do episódio passado, né? Aquela pequena treta que aconteceu. Ele diz ainda que eles estão no controle, mesmo que o outro time tome a ponte. Enquanto eles estiverem a praça de máquinas, né, as fornalhas e tal, eles que estão no comando. E ele diz que eles vão seguir pra América sim, que tá a uns 3, 4 dias de distância. Só que a galera tá preocupada, tem um cara dizendo que motim dá pena de morte, né? Não tá legal o que a gente tá fazendo aqui. E aí lá vem a Iben com aqueles papos lá de o senhor vai guiar os sobreviventes, blá blá blá, todo dia isso, Iben. A Tove sai e vai falar com o Craster, que tá olhando pra bonequinha da Ada, né, aquele climão. E aí pela conversa deles, a gente entende mais algumas coisas sobre essa família. A Tove diz que a mãe deles, a Iben, tá doente, que as vozes que ela ouve não são de Deus, são da cabeça dela, ela criou esse próprio mundo e todos meio que foram na onda dela. A Tove pergunta: você acha que tudo isso que aconteceu é a vontade de Deus? Você ajudou a matar um garoto. E aí o Craster solta: como se você não tivesse nunca matado ninguém. Gente, primeiro que quem ela matou e segundo, você fica jogando na cara das pessoas que elas que são assassinas? Calma, Craster. Mas ela fala que aquilo foi diferente, né? E o episódio passado, o Craster já falou pra ela que, né, o mundo não gira ao seu redor, da sua tragédia pessoal. Então, assim, o que foi que rolou, pelo amor de Deus? E aí, eu tava pensando que talvez fosse o cara que engravidou ela. Porque ela claramente não tem marido, ela tá sozinha, né, ali com a família dela. Então, será que foi algum romance estranho que, né, que era proibido e aí eles fugiram? Ou ainda, né, será que ela foi abusada e matou o cara? O que aconteceu? Então, estou muito curiosa sobre essa gravidez aí. A Tove também reclama que o Craster prometeu que eles e a Ada iam largar os pais quando eles chegassem na América. Mas, né, não é o que tá rolando. Até porque eles não chegaram ainda e nem sei se vão chegar, né, devido ao tamanho das circunstâncias. E ela decide que ela não concorda com aquilo e que ela vai se juntar com o time do Capitão Ike. Aí vemos a Clemence e o Lucian tendo aquela DR, né, na cabine deles. E ele contou pra ela todas as mentiras, né, que a chegada do Jerome trouxeram à tona. E ela tá puta porque então ele nunca foi tenente, o pai dele nunca teve terras. Foi uma mentira, né? Tipo, ela foi enganada, provavelmente. A gente viu no primeiro episódio que a família dela tinha algum interesse nesse casamento, né? E ela até pergunta: será que você já foi apaixonado por mim? E ele diz que sim, que todo dia ele acorda desejando que não fosse, porque ela é um lembrante constante do que ele não pode ter: uma vida, um amor e ela. Quase deu pra ter um pouquinho de dó dele, mas como ele foi abusivo com ela, não vou ficar com dó. A Tove chega no refeitório querendo ajuda pra conter a sua mãe, né, a Iben. Mas o armário onde o menino tá começa a fazer um barulho, todo mundo aponta as armas e a Maura vai correndo pra frente, né, pra impedir que machuquem o menino. E alguém atira na direção dela e o Daniel pula na frente para tentar impedir. E aí, primeira coisa, se Daniel, né, tá se importando tanto com a Maura, eu fiquei pensando algumas coisas. Será que essa missão dele ali no barco é de salvá-la? Porque ele tem aquela fotinha, né? Fica olhando. Mas por que ele sai matando as pessoas, então? Então, assim, estou confusa. Mas, enfim, ele tá lá se jogando, né? E a bala vai indo. E nessa hora, o tempo para. E a Maura olha assim, ué, tá todo mundo congelado. E ela choquita, que nem eu, né? Porque eu tava assim, é o
Quê? Agora essa série pausa o tempo? E aí a Maura pega a bala, né? Joga a bala no chão, passada, chocada. Abre o armário, solta o menino. Ele tá com a pirâmide dele, né? Mano, será que foi ele que deu um jeito de parar o tempo com esse treco, quando viu que tava a bala chegando? E aí eles dão no pad lá, né? E o tempo volta ao normal. Só que todo mundo fica muito confuso, porque na visão de todo mundo, eles estavam, né, vivendo e a pessoa e eles sumiram. E aí eu fiquei pensando que será que é assim que funciona o teletransporte deles? Porque quando o navio sumiu, será que na verdade eles só pararam o tempo e levaram o navio, tipo, normal, sabe? No tempo normal, só que pra quem tá no tempo parado pareceu que ele sumiu e a gente como espectador tá no tempo parado? Só aquela parte que o menino foi jogado no mar, tipo, ele saiu nadando, daí ele voltou e entrou no armário, essa parte não encaixa tanto, mas enfim, fica a teoria aí pra vocês. E aí começa a tocar uma sirene muito louca, ninguém sabe o porquê, e o Ike faz o esporte favorito dele, que é o quê? Sair agarrando as pessoas, né? Aí ele agarra o Daniel e pergunta sobre o que ele e a Maura estavam conversando ontem à noite. E aí a Tove separa os dois e manda ele se controlar, porque, né? O senhor é o capitão do navio? Tove, alguém contém esse homem, ele não trabalha, ele só fica, sabe? Aí o Ike diz que não faz ideia do que tá acontecendo, mas que esse não é o único problema deles, porque as fornalhas estão a todo vapor, né, tipo, gastando muito desde o dia anterior, e que nessa velocidade vão ficar sem carvão em 2 dias, ou seja, todo mundo vai morrer na praia, ou melhor, no mar. Mano, que burrice, Franz! Puta merda! Aí o Daniel fala, então a gente precisa retomar o controle do navio, não é mesmo? Mas nessa hora, a sirene para de tocar e todo mundo começa a andar que nem um robô, uns zumbis. Só sobra a galera do elenco principal, mais uns figurantes, né? Mais alguns homens ali. E aí a gente ouve um barulho de relógio, um tic-tac. Aí eu lembrei muito de Dark nessa hora. E várias pessoas do navio começam a andar meio zumbi, assim, na mesma direção. A Yukie também começa a andar e se junta aos outros nos corredores. E a Ling, a filha dela, né, vai atrás dela, sem saber o que tá acontecendo. Na terceira classe, um monte de gente começa a andar também, incluindo o Craster, e o pai dele, o Anker, vai atrás pra tentar ver o que tá acontecendo. Lá na Casa das Máquinas, né, na fornalha, a mesma coisa, vários homens começam a andar, tem aqueles dois que estão sempre ali conversando, meio alívio cômico, né, e um deles começa a andar e o outro fica lá perdidão. E esse pessoal todo vai pro deck, e a Ling vai atrás, e ela vê a mãe dela se jogado, ai, até arrepiei, se jogar do navio, e toda a galera vai se jogando do mar também. Gente, que cena horrível. E aí o Anker vê o filho dele, o Craster, pulando, ele tenta impedir, mas é tarde demais. Eu fiquei muito mal com o Craster, gente. E enquanto os corpos estão caindo, o Imediato tá digitando aqueles códigos lá, e o Imediato tá assim, né? Mais uma terça-feira aqui no navio. Tipo, nada demais. Aí depois a gente vai descobrir por quê, né? Mas enfim. E aí os dois times, o do Ike e o do Franz, se encontram no corredor, os dois estão, né? É o momento que eles têm que se unir, né? Tipo, o que tá acontecendo? E aí o Anker explica que as pessoas estão pulando no mar, e inclusive o Craster. Então os dois times decidem se unir, né? Tipo, como que fala? O inimigo do seu inimigo é o meu amigo? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não sei se tem a ver, mas vocês entenderam. Então eles decidem se unir contra este inimigo comum e amarrar as pessoas, né? Vamos se amarrar aqui pra gente não sair hipnotizado morrendo, né? E enquanto está esse caos, o Daniel sai de fininho. E aí o Oleg encontra a Ling, consola ela, acabou de perder a mãe, ela tá se sentindo super culpada, dizendo que não devia ter levado a mãe dela pro navio, né? Junto com ela. E aí ele amarra ela pra protegê-la. O Ramiro entra na cabine dele e encontra o Angel lá, que tá super assustado, ele tá lá cantando uma música e tal, e o Ramiro conforta ele. Já o Jerome entra na cabine dos franceses e o Lucien briga com ele. O Jerome aponta a arma e manda o Lucien sentar, põe a Clemence pra amarrar ele, pra amarrar ela também, e ele diz que na verdade tá tentando salvar a vida dele. Seja lá o que estiver rolando, deve ser contagioso. Então ele na verdade queria amarrar todo mundo, né? A Iben quase vai começar a andar também, mas o Anker e a Tove conseguem amarrá-la pra ela não ir. Enquanto isso, o carinha que tá sempre com o Imediato recebe uma mensagem com códigos normais, nada daqueles triângulos doidos lá, e a mensagem manda afundar o navio. E ele fica o quê? Choquito. Enfim, a Maura leva o menino pra cabine e pergunta, né, que som é esse do tic-tac, não sei o quê. E ele escreve num papel, eles estão ouvindo. Puxa ela e sussurra no ouvido dela. Eu não posso te dizer, você precisa perguntar pro Criador. Primeiro vamos agradecer que finalmente esse menino abriu a boca pra dar alguma informação. Eles tiram a cama e abrem o túnel do chão. E aí ele entra lá com a pirâmide e diz pra ela não ter medo. Ele põe o besouro lá embaixo e o bicho abre uma passagem na parede. Os tijolinhos se movem e revela um túnel.
Então agora a gente já sabe que esse besouro, além de chaveiro, ele abre passagens. A Maura desce, né, o túnel, rasteja lá e sai justamente no lugar montanhoso do início do episódio. E aí fica um portal aberto no ar. Então, que raios é isso? Isso é um teletransporte? Isso é um cenário, né? Que eles falam cenário. E assim, é impossível aquilo tudo caber dentro do navio. Não sei o que tá rolando. Coloquem aí suas teorias. E aí ela vê a casona, ela vê a cruz. Ela corre até a cruz, mas não tá escrito nada. E aí ela anda até a casona. O Daniel corre pro quarto da Maura, vê o túnel aberto e grita: merda! E aí ele desce, mas a passagem já tá fechada. Então ele tem que usar o controle remoto dele de milhões e abrir a passagem de novo. E então, além do besouro, o controle remoto também abre passagens. Ele sai lá no mesmo lugar, deu tudo certo. E ele vê o menino junto da cruz. E ele diz que ele não devia ter feito isso, porque agora ele vai saber que eles estão ali. Ele quem? O menino diz que eles nunca chegaram tão longe e que talvez dessa vez funcionasse. E o Daniel pergunta se ele trouxe a Maura. E o menino diz que ela não se lembrava. Aí o Daniel fala que eles não têm muito tempo e que precisa interromper o que tá acontecendo antes que afundem o navio. E ele pede pro menino ficar um tempo ali que a pessoa, né, o ele, não vai encontrá-lo ali. Então, ok, vamos interpretar tudo isso, né? A série ficava dando a entender que o Daniel e o menino eram meio do mal. Mas parece que eles não são do mal. Pra mim, o que tá parecendo é que eles estão dentro de alguma simulação. E eles tentaram se infiltrar nessa simulação várias vezes. E essa foi a vez que eles chegaram mais longe, perto de acabar com esse jogo, né? Com esse experimento. Então, talvez o objetivo deles é salvar todo mundo dessa simulação. E outra, será que o Daniel matando as pessoas, na verdade, ele não tá matando, ele tá só ajudando elas a sair do jogo. Então ele tá mandando a consciência delas de volta pro mundo real. Tipo Matrix. Lembra que, inclusive, na abertura da série, é a mesma música do Matrix 4? Não sei se isso está aí à toa, mas enfim. É que nem no Matrix, né? Você entra no jogo, fica lá na Matrix e tem um jeito lá que você é desconectado do jogo e acorda no mundo real. Então pode ser que seja alguma coisa assim, e por isso que ele não tem tanta dó de matar as pessoas, porque na verdade elas vão acordar depois? Não sei. E como que eles conhecem a Maura? Porque eles querem protegê-la. Será que eles são unidos no mundo real, mas aí a Maura teve a memória apagada e eles precisam resgatá-la? Enfim, o Daniel volta e vai pra fornalha. Ele abre aquela máquina e começa a mexer lá. Parece que é pra parar o caos das mortes. Um dos trabalhadores pergunta o que ele tá fazendo, que é aquele que sobrou lá, ficou ali jogado. E o Daniel finge que é engenheiro da companhia naval, que o capitão mandou ele, e manda o cara ir embora pra não ter que machucá-lo. E aí eles brigam, né, e tal. E ele fala que se ele não reiniciar aquilo, tudo vai começar de novo. Ou seja, será que a simulação zera? Então, de novo, essa ideia de repetição, né? Tem vários elementos desse episódio que espelham o primeiro. Então é como que se tivesse na hora em que tudo começou do zero. Enfim, eles estão ali tretando, o Daniel clica no controle e o cara desmaia. Enquanto isso, a Maura chega lá na casona e na porta tá escrito saúde mental. Então, confirmado que aquilo ali é um hospital psiquiátrico que tá nas visões, né? E aí ela sobe as escadas e tá tudo abandonado. E ela ouve um tipo de sussurro. Ela encontra a cela com o número da cabine dela, 1011, que é onde prendem ela na visão, lá no sonho. E aí é um quartão com bastante espaço, tem uma cadeira bem no centro e aparece alguém perguntando: onde está? Onde você escondeu? E é o Anton Lesser, que ela chama de pai. E ela diz que ele não é real, que aquilo ali não é real. Ela pergunta como que ele veio parar ali, onde tá o Kieran, que é o nome verdadeiro do irmão dela. A gente achava que o nome dela era Harry, mas Harry, na verdade, é o nome do pai. E o Harry diz que ela não tá fazendo as perguntas certas. Ela diz que o irmão descobriu o que o pai fazia ali naqueles navios. Mas aí tudo pisca, o pai desaparece e aparecem dois caras que prendem ela na cadeira e tal, e dão a injeção. Então fiquei também pensando, será que ele não tava ali de verdade? Será que ele entrou na simulação, projetou um negócio e saiu? Pode ser alguma coisa assim. Ela acorda na cabine dela e o buraco do túnel tá aberto e o machucado das algemas nas mãos é real. Ou seja, mais uma vez aquele paralelo com o primeiro episódio. Ela sai andando pelo corredor e encontra o Ike. Ele joga ela na parede e pergunta como que ela sumiu. E ela conta, né, o que aconteceu, e já na cabine dele, ela finalmente explica pra gente tudo que está acontecendo. Então vamos lá. Franklin é o nome de solteira da mãe dela. Ela tá usando um nome fake, né? O nome dela real é Maura Singleton. Ela é filha do Henry Singleton, que é o dono da companhia naval, que é dono daquilo tudo ali. O pai passou a vida dedicado ao estudo do comportamento humano. Ele é obcecado em entender o cérebro e todas as suas funções. Ele nunca quis saber de navio e ele deve ter adquirido os navios para fazer algum tipo de experimento
com as pessoas a bordo. Ela mostra que recebeu um envelope igual ao do Ike, e aí, gente, finalmente, eu tava muito bugada com isso. A gente entendeu por que na carta dela tá escrito Henry. Porque eu falei, gente, tem alguma coisa errada que não tá certa com essa carta. Porque se ela recebeu a carta, tinha que estar escrito Maura, né? Mas, além de ser o nome do pai, Henry também é a abreviação de Henriette, que é o nome do meio dela, e é como o irmão a chamava. Então, ela e o Kieran, os irmãos não se davam muito bem quando pequenos, porque o pai sempre preferiu o Kieran. E o irmão chamava ela, então, de Henry, porque achava que ela estava se tornando uma versão do pai. E a Maura acha que quem mandou o envelope pro Ike foi o próprio irmão dela, o Kieran, que já faz 4 meses que ele entrou em contato com ela para se encontrarem no porto de Southampton, que fica no estado de Nova York. Ele estava desconfiado, tinha descoberto alguma coisa do pai, e a Maura foi lá e ele não apareceu. E aí ela soube que no dia anterior o Prometheus tinha saído daquele mesmo porto, e o navio estava desaparecido há 4 meses, e o Kieran também. Ela fala, então, ao mesmo tempo que eu perdi o... E aí ela não termina a frase, porque nessa hora ela vê o besouro e coloca ele numa caixinha. Agora, eu não entendi como que ela tava em Nova York há 4 meses antes, e daí depois ela tava na Inglaterra pegando o Kerberos pra ir pra Nova York de novo. Achei um pouco confusa essa história aí. E aí ela e o Ike tiram a cama, descem no túnel, o besouro abre a passagem e os dois chegam no cenário do Ike. Ou seja, cada quarto leva pra memória daquela pessoa. Então eles estão na floresta de noite, tá tocando aquela música da Nina, né, da filha dele, que ela tá cantando no segundo episódio. E aí os dois voltam pra cabine e ela diz que não tem certeza se as pessoas estão realmente morrendo. Ela diz que acha que já descobriu tudo antes, mas que o pai a fez esquecer. E ela lembra de ela ser médica num hospital psiquiátrico, mas que o pai a fez acreditar que, na verdade, ela era uma paciente. E isso explica o Daniel e o menino dizendo que ela esqueceu de algo, né? Você esqueceu, e dizendo que nunca chegaram tão longe. Então, supondo aqui, né, que eles devem ter vivido, se isso for uma simulação, né, eles já devem ter vivido isso várias vezes, como se fosse um videogame, né? Você morre e começa tudo de novo. Então, acho que eles nunca tinham chegado tão longe nesse game, nesse experimento, sei lá. E a Maura diz que ela não se lembra de ter estado no Prometheus. Mas e se tivesse? Tudo é possível. E aí o Ike mostra a lista e tem a assinatura dele. E ele fala, eu acho que eu era o capitão do Prometheus. Carai, tio! Então este foi o episódio 5. Vamos dar uma recapitulada aqui, que foi muita informação. Então, o Henry Singleton é um homem que sempre foi obcecado no estudo da mente humana. Meses antes do início da série, ele adquiriu 3 navios e provavelmente começou a fazer experimentos com os passageiros para estudar o cérebro deles. Ele utilizou vários elementos, entre eles esses quartos que levam até cenários que têm memórias importantes dessas pessoas e memórias que atormentam esses passageiros. Esse cara tem 2 filhos, a Maura e o Kieran. E o Kieran estava investigando o que o pai fazia e desapareceu, então a Maura passou a investigar por ela mesma. E aí tem algumas lacunas no meio, mas de alguma maneira ela, o Daniel e esse menino estão relacionados e eles já passaram por isso algumas vezes. O Henry sempre dá um jeito de apagar a memória da Maura e fazê-la recomeçar no Kerberos. Será que é isso que tá rolando? Bom, e as últimas cenas ali do episódio são: o imediato encontra o moço que recebeu a mensagem da companhia e o moço conta que querem que afundem o navio. Mas aí o imediato pega um controle remoto, igual ao do Daniel, e o moço desmaia ou morre. Certeza que o imediato tá trabalhando pro Henry. E aí ele tá tentando manter a ordem na simulação. Eu fiquei chocada que ele era do outro time, né? Dos maus. E aí lá nas fornalhas, o Daniel mexe na máquina ali manualmente e conecta um cabo no controle remoto e tudo para. O barulho para, as pessoas param de se jogar e tudo volta ao normal. A Maura e o Ike vão lá no deck e a senhora Wilson tá lá, parece que ela tava prestes a pular e ela parece meio confusa, né? Diz que é muito bom ver a Maura e que ela teve um sonho muito estranho. E essa senhora Wilson aí é cheia de falcatrua, né? Então, assim, será que ela tava realmente indo pular, né, que ela tava zumbificada, ou será que ela tava fingindo aqui? Opa, pessoal, tô fingindo, né? E aí todo mundo se reúne ali no deck, basicamente só sobrou o elenco principal. O imediato aparece e fala da mensagem de afundar o navio. O Daniel chega e fala que não acha que eles estão falando do Prometheus, e sim do Kerberos, né, do navio deles mesmos, que, né, era meio óbvio. Enquanto isso, o Harry tá numa sala ali, uma salinha dele sentado com os computadores antigos. E aí chega um cara dizendo que receberam um alerta do projeto Kerberos. E a mensagem tá toda em código de triângulo, que eu acho que é o imediato que mandou essa mensagem. E aí o Henry diz: diga que o tempo dele está acabando e que ele precisa me trazer o menino. E aí ele abre ali a janela naquela sala muito louca, que tem as televisões e tudo, e vê aquela paisagem montanhosa que tem uma pirâmide gigante bem no meio, que também é a pirâmide que estava ali nas primeiras cenas da série. Gente, que episódio foi esse?
Então tá, vamos fazer algumas pequenas conclusões aqui. A gente teve alguns episódios dedicados a Maura, ao Ike, a Lingui, ao Jerome e agora a Maura de novo, seguindo essa lógica do episódio 5 espelhar o primeiro. Então, nossa teoria que poderia ser cada episódio focado em um personagem caiu por água abaixo. Esse episódio foi muito explosivo, revelou muita coisa. Algumas dúvidas que estão em aberto são: qual a relação da Maura com o menino e o Daniel? Cadê o Kieran, o irmão da Maura? Se a Maura e o Ike estavam no Prometheus, será que todo mundo tava? O cara fez o experimento no Prometheus, aí deu errado e recomeçou no Kerberos? E aí, se der errado, ele vai pra um terceiro navio? Qual é a do imediato? E que porra essas pirâmides significam? Então corre lá e já vamos assistir ao episódio 6, que já tem vídeo aqui no canal também. Um beijo.